Olá, eu sou Paulo Salatino, analista de conteúdo da KingHost, e hoje vamos para a nossa última entrevista sobre bem-estar em home office. Essa série começou com o primeiro vídeo do nosso parceiro Vida de Programador, pedindo para você ficar em casa. Depois entrevistamos a Márcia Breda, do blog Adoro Home Office, no qual ela deu dicas de boas práticas para quem está começando. Depois conversamos sobre saúde mental com a psicóloga Valdirene e por fim conversamos com a Priscila, nutricionista, que deu dicas de alimentação saudável para home office. Se tu quiser assistir toda essa playlist, tá nesse izinho que tá aqui em cima. E para encerrar essa série, nós vamos conversar com o professor de Educação Física, Fernando Feitosa. Ele nos deu dicas de como adaptar a nossa rotina para começar ou continuar fazendo exercícios em casa e como nos mantermos ativos é importante nesse momento de quarentena. E antes de começarmos a entrevista, eu preciso dar um recado para você. Um dos primeiros projetos que criamos para ajudar você nesse momento de quarentena foi a campanha Distantes Mais Juntos, no qual é um site que nós criamos com diversas ferramentas para ajudar você em home office. O link está aqui na descrição do vídeo. E agora vamos para a entrevista e no final eu volto para dar um recadinho. Pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais uma entrevista para nossas dicas de home office. Estou aqui com o Fernando Feitosa, profissional de Educação Física. Fernando, pode te apresentar, por favor. Olá pessoal, meu nome é Fernando Feitosa, eu sou profissional de Educação Física e atualmente eu atuo como personal trainer. Então tá, Fernando, vamos para a primeira pergunta. Muitos veículos têm destacado a importância da prática de exercícios físicos, sobretudo nesse período de quarentena, nesse período de isolamento. Qual a importância desses exercícios e se eles ajudam na questão de ansiedade, por exemplo? Bom, a gente já sabe o quanto é importante o exercício físico na rotina do ser humano. A gente já sabe vários benefícios que ele promove. Nessa época, especificamente do isolamento, isso se torna ainda mais evidente. Isso porque como a gente fica recluso e não é uma decisão nossa, né, a gente acaba não fazendo algo que a gente gostaria de fazer. Existe uma tendência da gente começar a literalmente não ficar muito contente, não viver de forma contente o nosso dia a dia. E para muitas pessoas que já tinham dificuldade em inserir atividade física como rotina nos seus dias, nessa hora que está dentro de casa, fica muito mais desafiador. Ela já está dentro da zona de conforto dela, ela já acorda e passa o dia inteiro dentro da zona de conforto dela. Então, o exercício físico é importante nesse momento por vários fatores, principalmente para manter a sua imunidade, né, inclusive melhorar a sua imunidade. Isso não vai te deixar imune ao vírus, mas com certeza te deixa mais fortalecido se por acaso você vir a contrair, né, o Covid-19, mas também para a sua mente, né, para você colocar a sua mente em movimento, e quando você se exercita, você acaba liberando no seu corpo e do seu cérebro substâncias que fazem bem, substâncias que são congruentes com o bem-estar, que façam que a gente, de certa forma, se distancie de quadros de ansiedade ou de depressão. Tem muitos estudos que correlacionam pessoas que têm uma rotina fisicamente ativa como menos propensas a desenvolver ansiedade e depressão. Do mesmo modo, pessoas sedentárias estariam mais dispostas a enfrentar quadros de ansiedade e de depressão. E nesse momento de isolamento, em que as coisas são mais desafiadoras, a gente não tem controle do que vai acontecer, do que daqui a pouco acontece semana que vem, por quanto mais tempo essa situação ela vai se manter, treinar mais do que te trazer benefícios fisiológicos, também vai trazer benefícios para a sua mente, sua qualidade de vida. Então a segunda pergunta é para quem não costumava fazer exercício em academia, mas agora que está nessa parte de isolamento resolveu fazer. Qual o conselho que tu dá para elas que já não faziam antes e agora vão começar em casa? Hein? Bom, se a pessoa já não fazia antes do isolamento, fazer em casa é mais desafiador. Porque acabei de falar, então você já está dentro de uma zona de conforto. O exercício ele é literalmente o oposto disso. Quando você está na sua rotina, você está fora de casa, está trabalhando, você se propõe a ir para um lugar, uma academia, um clube, um bosque, fazer uma atividade física, você está saindo um pouco da sua zona de conforto. E agora está mais desafiador, tá? Mas não é impossível, pelo contrário. Ao mesmo tempo que a gente está em casa, que está o dia inteiro, tem muitas pessoas que acabam ficando com um tempo muito ocioso. E uma coisa legal, um mecanismo que a gente tem no nosso cérebro, é que a gente fica muito ocioso e ele se cansa disso. E esse cansaço que ele traz, a gente também começa a fazer uma coisa diferente. E talvez essa seja uma boa hora de algumas pessoas começarem a mudar. Né? Toda crise ela traz uma grande oportunidade. Então, nesse momento, fazer exercício pode ser algo que surja como um pontapé inicial, mas que ao mesmo tempo perdure para esse período pós-quarentena, né? Pós-isolamento, que a pessoa continue fazendo isso depois, quando as suas atividades voltarem ao normal. O que eu diria para essas pessoas que não faziam e agora querem começar a fazer? A primeira coisa, a mais importante delas, é fazer um exercício de autoconhecimento, de entender qual é o propósito de fazer o exercício físico agora. Porque a gente se movimenta basicamente de duas formas. Então, a gente quer alguma coisa, a gente quer atrás daquilo que a gente prazer, ou a gente quer fugir de algo. A gente se afasta de algo, né? A gente não quer sentir aquela dor. Então,
É importante você pensar por que você vai começar agora o exercício físico. É para você literalmente experimentar uma melhor qualidade de vida dentro da sua rotina? Ou é para você literalmente não ficar exposto aos quadros de ansiedade, depressão? Ou para você literalmente não passar um exemplo para quem está junto com você dentro da sua casa, para que você quer que seu filho tenha um bom exemplo, que ele se mantenha saudável? E essa é uma boa hora para os pais darem um exemplo nessa hora. Então, é importante começar e, ao mesmo tempo que você pode começar agora, criar estratégias para que isso se mantenha depois. Então, passos básicos importantes para isso. Primeiro, não sair fazendo qualquer exercício que existe. Né? A gente tem um corpo único e o nosso treino também deve ser único. E investir em coisas que você gosta de fazer. Então, se você não gosta de exercício físico, você pode fazer atividades físicas, como, por exemplo, dançar. E hoje a gente tem uma facilidade, que é o meio da tecnologia, e quando vários profissionais, várias escolas, várias academias estão disponibilizando essas atividades de forma gratuita. Então, ao invés de você usar isso no Instagram para ir para um site de fofoca, por exemplo, coloca lá numa dessas aulas e dá uma brincada, faz uma atividade física, vai fazer bem para o seu corpo, para a sua mente, e chama toda a família para fazer junto. E, com certeza, se isso trouxer um certo prazer, a chance dessa pessoa manter fazendo isso depois do tempo de quarentena é muito maior. É correto afirmar que os exercícios físicos melhoram a nossa disposição para o trabalho e podem regular o nosso sono? É super correto fazer essa afirmação, porque a gente sabe que quando a gente treina, a gente libera bons hormônios, bons neurotransmissores no nosso corpo. E é isso que faz com que a gente tenha mais disposição para o dia a dia. Em relação ao sono, acontece uma coisa muito legal. Existem vários estudos que já falam que uma rotina de exercício físico, ela te deixa mais propenso a dormir melhor, mas não só dormir melhor, dormir mais. Então, ela estende o sono ao passo que você consegue aprofundar melhor o seu sono. O sono ele funciona como algo reparador do nosso corpo. Já o exercício, ele é um agente estressor. Ele causa um estresse no corpo e a gente precisa dessa adaptação que o estresse, que nesse caso é muito benéfico, ele proporciona para que a gente evolua. Esse é o conceito do exercício físico. Então, quando a gente tem esse agente estressor, a gente precisa de um sono para reparar, o exercício ele acaba sendo algo que promove a melhora do sono e de forma mais profunda ainda. Então, pessoas que treinam, que têm uma rotina de exercício físico, tendem a dormir mais e tendem a dormir melhor. Tá? Existe uma dica muito legal para quem tem dificuldade de dormir e vai fazer exercício físico nesse momento, que é não fazer de noite. Tá? Deixar para fazer o exercício físico de manhã ou de tarde. E não à noite, porque talvez com o exercício físico e a sua liberação de adrenalina, você fique mais disperso, no momento mais desperto, no momento da noite, você tenha mais dificuldade ou demora um pouco mais para dormir. A próxima pergunta é, levando em consideração nessa período de quarentena que muita gente foi trabalhar home office e nunca tinha trabalhado home office, então elas não têm uma estrutura de cadeira, de mesa. Quais os cuidados que tu dá para as pessoas nesses momentos de cadeira um pouco desconfortável, não muito apropriada, e a importância do alongamento também para essas pessoas? Justamente esse é o ponto, né? Já que a gente está numa posição que não é muito confortável, procurar não ficar nela por muito tempo. Tá? O seu corpo ele vai se incomodar e ele vai te dizer isso. Como que ele diz? Com a dor, você vai sentir desconforto. Então é recomendado que a cada hora de trabalho você pare um pouquinho, levante, faça uma rotina de alongamentos, principalmente em cadeira posterior, quando a gente está sentado, a gente tende a levar muito o nosso corpo para frente, né? Essa ação da gravidade acaba alongando demais a musculatura posterior, então depois que você sente dor muito por conta disso. Então dá uma alongada, e é importante inserir exercícios físicos justamente para fortalecer a sua musculatura como um todo e que ela se torne mais resistente nesses momentos onde você tem que ficar muito tempo sentado trabalhando. Ok. A próxima, para quem não possui instrumentos como halteres e elásticos, mas ainda assim quer se exercitar em casa, tem algum objeto que o pessoal tenha em casa que sugere que o pessoal pode usar? Tem muita coisa. Eu costumo falar que nesse período existe uma forma muito importante que a gente tem que dar atenção, que é criatividade mais responsabilidade é igual a adaptação. O que é que a gente precisa nessa hora? A gente precisa adaptar, porque a gente não tem todo o acervo de equipamentos que tem, por exemplo, numa academia. Por que eu falo criatividade com responsabilidade? Porque, gente, não faça coisa com o sofá, deixa o botijão de gás no lugar que é o botijão de gás, a geladeira é a geladeira. Né? Então, responsabilidade nessa hora. Agora, a criatividade com responsabilidade traz resultados. Por exemplo, você pode usar o cabo da sua vassoura, né? Tira a vassoura, usa o cabo para fazer alguns movimentos que você faria, por exemplo, com uma barra. Você pode comprar um galão de água, esse galão que tem uma alcinha, que ali você consegue fazer alguns movimentos com essa alça do galão. Você pode usar quilos de alimentos, quilos de arroz,
quilo de feijão. Você pode colocar esses quilos dentro de uma sacolinha e aí com a sacola você consegue fazer uma pegada confortável para muitos exercícios. Então é importante isso, criatividade com responsabilidade é igual a adaptação. Ok. Vamos para a próxima então. Quando formos pensar num planejamento de exercício para a semana, como tu pensa que podemos organizar eles em relação ao exercício, alguns dias aeróbico, alguns dias focado em musculação? Eu acho que isso é mais até para quem quem fazia um pouco antes já academia, né? Isso é muito importante avaliar dois parâmetros. Né? O primeiro é a aptidão física de quem está fazendo, se é uma pessoa sedentária, se é uma pessoa que está treinando há bastante tempo. E segundo, qual que é o nível de treinabilidade, né? Qual que é o nível do treinamento que a pessoa estava fazendo. Bom, de regra geral, porque isso é muito difícil dizer uma forma para que caiba para todo mundo. Mas vamos imaginar alguém que está começando. Eu indicaria 3 vezes na semana você fazer alguns exercícios de fortalecimento e em dias alternados que você fizesse uma atividade literalmente que você gostasse de fazer e que te trouxesse muito prazer, como por exemplo dançar, como por exemplo yoga, uma aula de alongamentos, algo nesse sentido. Então você intercala um dia de esforço, né, de fortalecimento e outro dia de uma atividade mais de relaxamento. Já para a galera que já está treinando há bastante tempo, é possível sim interiorizar o treino de uma forma intensa dentro de casa e você consegue dividir esse treino como você dividiria na academia e pode treinar de 4 a 6 vezes por semana tranquilamente. Durante a prática dos exercícios, quais são os principais cuidados que devemos ter? Ou quais os erros mais comuns que o pessoal comete para quem não estava acostumado a fazer exercício e agora em casa resolveu fazer? Essa é aquela questão que eu comentei, né? É muito complicado a gente sair fazendo qualquer tipo de exercício ou de treino. Cada corpo é um corpo. Existem padrões de movimento e algumas pessoas conseguem executar determinado exercício da forma como o professor está mostrando, já outras pessoas não conseguem. E dependendo de como se executa o exercício, você acaba sobrecarregando outras estruturas. Por exemplo, um exercício que era importante lá para você trabalhar a musculatura da coxa, você está sobrecarregando a estrutura lombar. Então é importante, primeiro, né, o que eu indicaria é que você procurasse um profissional, para que o profissional te conhecesse e fizesse uma prescrição individualizada para você. Já no segundo momento, se essa primeira parte não for possível, que você faça um levantamento de quais exercícios fazem mais parte do seu dia a dia. Ou seja, aqueles movimentos que não fogem muito do que você normalmente vinha fazendo. Por exemplo, você nunca treinou, você quer fazer um treino extremamente intenso, ele está bem em evidência a metodologia de repeat, talvez não seja a melhor opção para você. Talvez se você nunca treinou, seja melhor você começar com exercícios mais devagar, exercícios que te promovam mais tempo de descanso, mais pausa. Então eu vejo, o que eu percebo, principalmente olhando a galera toda nas mídias sociais, como os maiores erros são, primeiro, você sair fazendo qualquer tipo de treino, às vezes você faz um treino que ele foi planejado para alguém que já está no nível muito maior, e isso não é legal para você. E literalmente fazer escolhas de exercícios que não são os mais adequados para a pessoa naquele momento. Ok. E agora voltando um pouco à questão de horário. Tu comentou que tem alguns horários ideais para fazer exercícios, né? Então pode falar um pouco mais sobre? Claro, aquilo que eu comentei em relação a não fazer à noite é muito específico que eu atentei em alguma atividade de dormir. Por exemplo, eu durmo super bem. E para mim não faz tanto sentido se eu vou treinar de manhã ou tarde de noite. Se eu treinar de noite às 10 horas da noite, vai dar 11 horas e eu vou estar dormindo perfeitamente bem. Mas em relação a ter resultados com o exercício, não existe uma verdade absoluta de que treinar de manhã ou treinar de tarde é melhor para promover resultados do que treinar à noite. O que existe, o melhor cunho que traz os melhores resultados é aquele que você consegue fazer exercício sempre. Então, o mais importante é a regularidade em fazer o exercício físico. Então, é melhor do que a gente se preocupar em qual é o melhor momento do dia para fazer, a gente se preocupar em qual é o meu melhor momento do dia para eu fazer. E agora que a gente já está se encaminhando para o final da entrevista, Fernando, eu queria te pedir um recado final para o pessoal que está em isolamento, para ter esse cuidado mental e físico mesmo num momento tão difícil para muita gente. Bom, galera, minha recomendação é quase que um pedido, é que você se movimente, que você se exercite. Você ficar parado não vai contribuir de forma nenhuma na sua saúde mental nem física. É importante que você busque uma rotina de treino. Né? Que rotina de treino? A que você mais gosta, isso que é o mais importante. Né? Não existe o melhor exercício, existe o que você gosta de fazer. Se você gosta de fazer exercício como você fazia na academia, na musculação, faça, existe como adaptar isso para você fazer dentro da sua casa. Se você não gosta, se você gosta de dança, se você gosta de alongar, se você gosta de atividades mais coletivas, existem várias escolas, como eu falei, várias academias, vários profissionais que estão fazendo esse tipo de aula coletiva, que você entra numa live, tem uma galera fazendo, e aí você se diverte junto.
Mas não fique parado, tá? Se você tem filho, as pessoas falam muito, mas eu tenho criança, como que eu faço? Coloca a criança junto na atividade, brinca com ela, faz um exercício ser uma brincadeira para ela também, que ela vai participar junto, e todo mundo consegue contemplar, de certa forma, esses benefícios do exercício físico. Outra coisa importante, se você pode, claro, busca uma orientação individualizada. Procura um profissional, conversa com ele pode fazer o seu treino, e aí você consegue treinar com segurança e sabendo que aquilo que você está fazendo foi feito especificamente para você. Ok, então tá, Fernando. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pela participação. Tomara que o pessoal aproveite esse momento para se exercitar um pouco, então. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa série de dicas. Espero que tenha ajudado vocês nesse momento tão complicado. E não esqueçam, se puder, fiquem em casa, lavem as mãos e cuidem-se. Tudo vai passar.